Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos voltar a trabalhar com os números inteiros. Vocês lembram dos números inteiros? Eram os números positivos e os números negativos. Só que agora nós vamos começar a fazer as operações com eles, entre eles. Então, a primeira operação que nós vamos realizar nessa semana é a adição. A adição é quando a gente soma, tá? Então a gente vai ver algumas regrinhas para realizar a soma entre números inteiros, tanto positivos quanto negativos, tá? Só lembrando, o conjunto dos números inteiros ela é representado pela letra Z, tá bom? Vamos lá então. Muitos bancos oferecem a seus clientes um limite de crédito em conta corrente. Isso significa que, até certo limite, o cliente pode gastar mais dinheiro do que ele tem disponível em conta. Quando a conta fica com saldo negativo, o cliente passa a dever ao banco e paga juros pela utilização do limite. Então é como se fosse um empréstimo rápido ali. Observe as situações a seguir que mostram o saldo de uma conta bancária em alguns dias do mês. Então, nós vamos analisar alguns extratos e responder algumas questões juntas na aula de hoje, tá bom? Então, primeira situação. Qual é o saldo final? Complete o extrato bancário. Então, vamos olhar aqui o extrato bancário. O que temos no extrato? Nós temos ali o saldo, né? Nós temos o saldo anterior. No início do dia, quanto que a pessoa tinha na conta? R$ 200 positivo, então é um saldo que ela tem. O que aconteceu depois? Foi feito um depósito, certo? Então, um depósito é algo que acrescenta, que vai aumentar o meu dinheiro. Então, ali está positivo, R$ 100. Então, quer dizer que vai aumentar. Qual que vai ser o saldo final? Eu tinha 200. Se eu deposito 100, eu tinha 200. Se eu depositar 100, eu vou ficar com quanto? Com R$ 300. Então, se os dois saldos eram positivos, eu junto eles na continha da adição e ainda continuo com saldo positivo, certo? Nisso, então, pessoal, nós temos aqui essa tabelinha dando uma explicação. Como que nós iríamos fazer essa continha de maneira matematicamente? Nós teríamos aqui mais 200, que era o saldo anterior. Eu estou somando, continha de mais, com o depósito, que foi mais R$ 100, tá? Então, aqui nós temos, quando eu acrescento, né, um valor positivo a um outro valor positivo, nós podemos juntar esses dois valores, sem problema nenhum. Se fosse, por exemplo, eu tinha R$ 300. Se eu adicionasse R$ 50, fizesse um depósito, os dois são positivos, eu estou somando, qual vai ser meu saldo? 300 mais 50, 350. Seria então um saldo positivo de R$ 350, certo? Continuando aqui na situação, pessoal. Veja como podemos representar essa situação na reta numérica. Então, vai colocar essa situação na reta numérica. Então, faz de conta, aqui o zero é o saldo que eu não tinha. Eu tinha R$ 200. Quando eu adiciono 100, então é como se eu tivesse 200, com mais 100, aonde que eu cheguei aqui no final? No 300, tá? Então, quanto que eu tenho no final do dia? Mais R$ 300. Então, aqui, ó, partindo do zero, representamos valores acrescentados. Como são valores positivos,
eles caminham, se deslocam para a direita da reta numérica. Então, se eu somasse aqui mais 200, então seria mais 200, aonde iria a reta numérica? Aqui no 500. Tá bom? Respondendo agora essas duas perguntinhas. O saldo final foi positivo ou negativo? Vamos colocar aqui. Qual é o sinal da soma de dois números positivos? Então, quando eu tenho dois números positivos, qual é o sinal da soma, o resultado da soma de dois números positivos? Também é positivo. Segunda situação. Qual é o saldo final? Complete o extrato bancário. Então, nós temos aqui o saldo anterior da pessoa. A pessoa estava devendo, olha aqui, está negativo. Então, ela estava devendo R$ 300. Ela fez uma transferência de R$ 200. Então, esse dinheiro saiu da conta dela. Então, digamos que vai diminuir mais R$ 200. Então, nós temos duas dívidas. Eu devo 300 e eu devo 200. Quando eu tenho duas dívidas, eu também tenho que juntar para saber quanto que vai ficar aqui no final. Então, se eu junto 300 com 200, vai dar 500, tá? 500 negativo. Por quê? Porque os dois eram dívidas. Aqui na tabelinha nós temos, como queria fazer, menos 300 somando com menos 200, tá? Então, eu tenho uma dívida, um número negativo, somando com outro número negativo, tá bom? Então, é como se eu tivesse menos 300 somando com menos 200. Como os dois são dívidas, mantém o sinal. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. Eu fico devendo R$ 500. Vamos continuar, então, na outra página. Pensando aqui, então, pessoal, na reta numérica. A pessoa estava devendo, então, a partir do zero. Ela estava devendo R$ 200. Então, estava aqui, no menos 200. Quando ela fez essa transferência, por exemplo, de menos 300, veio mais para cá, para trás, mais 300 unidades. Então, devia 200, gastou 300, ficou devendo R$ 500. Então, pensando na reta numérica, quando você vai somar valores negativos, o deslocamento é para a esquerda, tá? Qual foi o sinal? Foi positivo ou negativo? Qual foi o sinal? Negativo. Vamos escrever aí, negativo. Qual é o sinal da soma de dois números negativos? Então, quando eu juntei dois números negativos, por exemplo assim, vou juntar, devo 2 e devo 5. Quanto eu estou devendo no total? Devo 7. Então, qual foi o sinal? Negativo. Vamos para a terceira situação. A figura baixa mostra uma parte de dois extratos bancários. Veja a seguir como representamos na reta numérica o saldo final dos dois extratos. Então, nós temos aqui o primeiro extrato. Eu tinha R$ 200 positivo e eu fiz um saque de R$ 100. Então, o que foi feito? Usando a reta numérica, nós temos aqui. A pessoa tinha R$ 200. Quando ela sacou, diminuiu R$ 100, voltou para a esquerda 100 unidades. Então, quanto ela ficou? Com R$ 100. Tá? E no outro lado, no outro extrato, a pessoa devia 200, então estava aqui para a esquerda. Quando ela depositou 120, pagou 120, 120 foi para a direita, porque era positivo. Então, ela ainda ficou devendo
R$ 80, tá? Então, aqui, eu tenho 100, eu tenho 200. Gasto 100, né? Vai sobrar R$ 100 positivo. Ali eu devia 200. Paguei 120. Quanto que falta para o 120 chegar no 200? R$ 80. Só que eu ainda fiquei devendo, né? Porque o que eu paguei, digamos, foi menor do que eu devia. Então, fiquei ainda devendo R$ 80. Vamos responder aqui. Escreva uma soma que represente a situação de cada um dos extratos bancários acima. Então, do extrato 1 seria mais 200. O pessoal vai ficar fora, porque se eu fizer menorzinho, fica ruim de escrever. Escrever uma soma. Então, estou somando com um saque que eu fiz, como foi uma retirada, fica negativo. Então, essa seria a continha do primeiro extrato. Eu tenho mais 200, estou somando com um gasto de menos R$ 100. O segundo extrato, eu devia R$ 200. Estou somando com um número positivo no valor de 120. Eu devia 200, fiz um depósito de 120. Por que o saldo final do extrato 1 é um valor positivo, pessoal? Por que que no primeiro aqui nós temos que é um valor positivo? Por que será que eu posso falar? Qual número é maior? 200 ou 100? O 200 é maior, né? Então, quando eu estou adicionando números inteiros com sinais diferentes, o sinal que vai prevalecer no resultado é o sinal do maior número. Isso quando eu estou somando, adicionando. Então, eu tenho R$ 200. Eu gastei 100. Quem que é o maior número? 200. Então, o resultado vai ser positivo. No outro caso, eu devia 200, paguei 120. Qual que é o maior número? 200 ou 120? 200. Então, o resultado ficou negativo. Por quê? Na adição de números inteiros, prevalece o sinal do número maior, tá? Não que do menos 200 é maior que mais 120. Só que na hora de eu pensar em resultado na continha, prevalece o sinal do maior. Quer dizer o quê? Eu estou devendo mais do que eu paguei, então eu ainda continuo devendo. Aqui eu tinha mais do que eu gastei. Então sobrou troco, por isso que é positivo, tá bom? Então vamos responder aqui. Por que o saldo do extrato 1 fica positivo? Porque o número maior é positivo. E por que o saldo final do extrato 2 é um valor negativo? Porque o número maior é negativo, então ele gastou mais do que pagou. E no de cima ele tinha mais do que gastou, tá? Pessoal, para finalizar aqui então a aula de hoje, a letrinha E. Olha que legal. Eu tenho R$ 300 positivo, eu estou somando com menos R$ 300. Então, ali, eu tinha 300 para a direita. Gastei 300, veio para a esquerda. Ficou no zero. O que aconteceu? O que ocorre quando somamos um número inteiro ao seu simétrico? Então, 300 positivo. Quando eu adicionei a menos 300, que é o simétrico, o oposto, o resultado foi igual a zero. Então, sempre que eu somar um número ao seu simétrico, o resultado sempre vai ser zero, igual a zero. Então, para finalizar aqui esse quadrinho, vamos ler. Na adição de dois números inteiros de mesmo sinal, então pode ser positivo e positivo, ou número negativo com número negativo. Devemos somar os respectivos módulos. Lembra do módulo? Então, por exemplo, eu tinha módulo de mais 5 e módulo de mais 6. Módulo de mais 5 é 5, módulo de mais 6 é 6.
Então, eu somo os módulos, 11. E o resultado terá o mesmo sinal das parcelas. Então, quando os dois são positivos, o resultado fica positivo. E se os dois fossem negativos? Módulo de menos 3 adicionando o módulo de menos 2. Módulo de 3 é 3, de menos 3 é 3, de menos 2 é 2. Quando eu adiciono, vai dar 5. Só que o sinal se mantém. Então, eram duas dívidas, dois números negativos. Quando eu somo, ainda continua sendo negativo, tá bom? Agora na de baixo. Na adição de dois números com sinais diferentes, nós vamos subtrair os módulos. Então, se eu tivesse ali menos 5 somando com o módulo de mais 6. O módulo de menos 5 é 5, o módulo de 6 é 6. Daí, eu vou subtrair o maior pelo menor. Então, 6 menos 5 sobra 1. Tá? O resultado tem o sinal do número de maior módulo. Qual que foi o número de maior módulo? Quem que é maior, o 5 ou o 6? O 6. Qual que é o sinal do módulo dele? Positivo. Então, aqui vai ficar positivo. Vou dar um exemplo que o negativo vai ser maior. Módulo de menos 7 adicionado com módulo de mais 5. São sinais diferentes. Qual que é o módulo de menos 7? 7. Qual que é o módulo de 5? 5. Como são sinais diferentes, eu vou fazer a continha de menos. O maior menos o menor. Então, 7 menos 5 sobra 2. Qual que é o módulo maior do 7? Qual que é o sinal do módulo? Negativo. Então, aqui vai ficar devendo 2, tá? Então, sempre fica o sinal do módulo maior, valor absoluto. O 7 é maior que 5, então ficou o sinal dele aqui na continha, tá? Você devia mais do que ganhou, do que pagou, certo? E para finalizar, quando eu somo dois números opostos ou simétricos, o resultado da soma é sempre igual a 0. Então, menos 3 adicionado com mais 3, eu tenho R$3, gastei R$3, me resta nada, 0, tá bom? Dúvida é só perguntar, pessoal. Vão preenchendo junto comigo no vídeo, que na próxima aula tem atividade. Abraço!